Oi pessoal, sou o Davi, estou aqui apresentando mais uma vez, agora fazendo a parte das medições de hot stamping, segunda parte. O que acontece? Por que nós temos essa segunda parte? Depois de eu ter trocado de gráfica, né? Onde na primeira gráfica que eu tive a passagem, eu tinha toda uma fórmula, todo um cálculo, né? Para fazer, por exemplo, só um tipo de largura de rolo e, claro, com algumas puxadas maiores ou menores, fazendo algumas variações. Mas o que eu, por exemplo, não tinha conhecimento é que, na hora de você fazer um cálculo de hot stamping, não necessariamente a largura do rolo precise ser igual para todos. Então, por exemplo, na primeira gráfica onde eu trabalhei, nós tínhamos uma máquina em que tinha até 4 ferramentais, e isso significa que esses ferramentais conseguem colocar as larguras de rolinhos, né, um pouquinho menores. E é claro, esses rolos não poderiam ultrapassar, por exemplo, a largura máxima da máquina, mas dificilmente isso acontecia, né? Então, o que acontece? Na época, a informação que me passaram é que eu tinha que fazer a divisão desses rolos em larguras iguais. Então, se eu precisasse fazer 3 rolos, eu teria que fazer 3 rolos da mesma largura. Se eu precisasse fazer 4 rolos, tinha que ser 4 rolos da mesma largura. E também tinha a questão de você puxar apenas as fitas pela transversal ou, como quem preferir, entrar pela pinça, né? Só que o que acontece? Na segunda gráfica que eu passei, na verdade eu estou nessa segunda gráfica agora, né? Eles possuem uma máquina onde essa máquina ela consegue fazer a puxada da fita hot stamping pela transversal ou no sentido cruzado. O que isso significa? No caso da transversal, que ela vai entrar pela pinça, né? Você consegue montar, por exemplo, até 3 setups. Então, assim, para quem não sabe o que é isso, tá? De repente tem alguém que fala, mas o que significa setups? O setup é o seguinte: assim como na primeira apresentação, eu demonstrei que naquele cartucho ele continha um padrão, ou seja, a montagem daqueles cartuchos de fundo automático estavam com o seu hot stamping todos alinhados. Então, se vocês se recordarem, lá eram 4 rolos da mesma largura, na mesma puxada, ou seja, eles tinham o mesmo padrão. E aquilo era perfeito, por exemplo, para a situação da primeira gráfica em que eu tinha feito o sisteminha de hot stamping. Ocorre que agora, sabendo que a máquina que eu hoje trabalho possui até 3 setups na parte transversal e 2 setups na parte cruzado, isto significa o quê? Que, por exemplo, quando você tem, no caso, numa montagem, 3 padrões diferentes, né? Então você vai ter 3 tipos de setup. No caso que a gente está apresentando aqui, nesse caso eu estou apresentando apenas 2 setups. E aí é por isso que eu pintei o setup F1, que é o rolo de 80 milímetros de amarelo, que é para indicar que é um único setup. E eu tenho o setup número 2, que é o F2, né? Que ele é representado por um rolo de 40. Então você percebe que dentro de uma montagem ele sempre vai ter algum padrão que vai se repetir. É claro, se for uma folha que tiver apenas 1 ou 2 cartuchos, dificilmente isso vai acontecer, mas quando você tem mais, normalmente ele vai acontecer esse tipo de padrão. E é claro, dentro de um cartucho, dentro de uma embalagem, algum tipo de folha, às vezes tem mais de um tipo de clichê. Então, às vezes no mesmo cartucho, você vai ter um clichê de 50 por 50, na tampa talvez você tenha um clichê de 10 por 10 e assim por diante. Então, por isso que existe esse tipo de diferenciação, tá? Então, eu me alonguei um pouco nessa parte. Por quê? Porque dentro dessa ferramenta que eu vou apresentar para vocês,
ela faz muito sentido o que eu estou falando, tá? Na primeira vez que eu havia feito essa ferramenta, ela só conseguia fazer um único tipo de setup, ou seja, se você fazia um cálculo de um clichê que tivesse a largura de 80, eu tinha que fazer 80 para todos. E nesse caso agora não, tá? Eu consigo, por exemplo, ter uma folha com clichês de hot distribuídos, e aí, é claro, observando esse padrão, é onde eu vou fazer a separação setup 1, setup 2, até setup 3, sendo na transversal. E caso ele entre no cruzado, que é o caso dessa máquina, que ela também consegue fazer no cruzado, esse só tem até dois setups. Então era mais ou menos isso que eu queria passar, porque no próximo vídeo agora que eu vou apresentar, eu já vou estar mostrando a ferramenta e lá eu vou conseguir fazer as duas situações, tá bom? Eu vou fazer tanto no transversal quanto no cruzado, ok? Muito obrigado, até daqui a pouco.